Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula. É, na verdade, uma revisão, porque a gente já falou sobre isso quando falou de guerras napoleônicas, mas é uma revisão um pouquinho mais aprofundada sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, como a gente vai falar da presença da família real no Brasil agora no terceiro trimestre, e eu dou aula para o segundo ano do ensino médio, a gente não tem muito tempo para voltar e para detalhar acontecimentos que são importantes e discussões que são pertinentes até para a imagem, né, que se vai criar da monarquia, de Dom João VI, Carlota Joaquina, entre outros. Então, eu vou desaparecer um pouquinho para não sujar os slides, vai ser uma aula curta e daqui a pouco eu retorno. Ok? Estamos de novo no início do século XIX. E eu estou falando isso porque no segundo trimestre a gente chegou às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos que lembrar do bloqueio continental. Então, em 21 de novembro de 1806, Napoleão Bonaparte decidiu, né, criar o chamado bloqueio continental com o intuito de impedir que a Inglaterra comerciasse com o continente. Não somente isso, né, mas basicamente fazer com que a Inglaterra perdesse a possibilidade de manter relações comerciais com a Europa continental. Este bloqueio teve várias, né? Tinha várias ideias envolvidas. Né? Isolar a Inglaterra, asfixiar a economia inglesa, industrial, afinal de contas a Inglaterra era uma grande fornecedora de produtos para praticamente todas as nações europeias, e também tentar estimular a própria indústria francesa e garantir que os produtos franceses pudessem ser enviados aí para o restante da Europa. Só que a França não tinha condição nem de abastecer a Europa com produtos, sejam industriais ou não industriais, como também, como a gente já discutiu em outras aulas, né, a Inglaterra foi mais competente em furar o bloqueio do que a França em manter o bloqueio. Mas esse não é o nosso assunto. Se vocês observarem esse mapinha, e esse mapa já apareceu em várias questões de concurso, este mesmo mapa, Portugal não adere ao bloqueio num primeiro momento, e o príncipe regente, Dom João, ele vai resistir tanto a se comprometer com os franceses, né? E havia o general Junot na corte portuguesa pressionando tanto em se comprometer com os franceses quanto em desagradar os ingleses. Então ele estava ali, né, dizendo para os ingleses, espera um pouquinho, dizendo para os franceses, espera um pouquinho. Vamos lá. Por que a gente tinha um príncipe regente em Portugal? Porque a rainha, né, que era a Dona Maria I, ela foi declarada incapaz, mentalmente incapaz, em 1792. É curioso que o mesmo médico que declarou o rei Jorge III da Inglaterra incapaz vai ser chamado para avaliar a saúde mental de Dona Maria I. Vamos lá. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer um monte de coisa, isso não quer dizer praticamente nada. Tá? Muito provavelmente a rainha ela tinha algum transtorno ou vários transtornos, poderia ser uma depressão severa, mas a medicina do século XVIII ela não tinha como diagnosticar essas coisas, então o que era chamado de loucura no século XVIII poderia não ser chamado de loucura em nossos tempos, muito provavelmente não seria. Mas Maria I, quando ela chegou ao trono, ela era casada, né, com seu tio, e eram muito comuns os casamentos entre tios e sobrinhas dentro da Casa Real Portuguesa, espanhola, entre os Habsburgo, isso não era um problema. Tá? Aliás, a lei brasileira ainda hoje permite o casamento entre tio e sobrinha. É um dos casamentos possíveis e que a lei reconhece. Tá? Então ela tinha, né, como marido Pedro, que era Pedro III, por isso que Pedro I do Brasil, quando ele vai a Portugal, ele vai ser Pedro IV. E ela passou por 3 grandes baques, né, que fizeram com que a saúde mental da rainha, que até então não era vista como problemática de forma nenhuma, se deteriorasse. Ela vai ficar viúva, o marido vai morrer, ela depois, né, vai perder o filho mais velho e herdeiro, aos 27 anos de varíola, e aí nós temos uma questão, porque nesse momento, né, do século XVIII,
em 1788, nós já tínhamos, né, a possibilidade da inoculação. Então, não havia vacina como a gente compreende hoje, mas havia o antecessor da vacina, e muitos monarcas estavam promovendo a inoculação contra a varíola, que era a doença que mais matava no século XVIII e incapacitava, porque quem sobrevivia ficava normalmente com alguma sequela, que poderia ir desde a cegueira até deformações pelo corpo, cicatrizes, né, que acompanhariam aquela pessoa pelo resto da vida. E a Maria I, como outros monarcas fizeram, como outras pessoas da época fizeram, ela não estava fora da curva, ela não era louca por causa disso, ela não quis permitir que a família real se inoculasse. Ela tinha medo da inoculação, que era algo novo na época. Ela não era uma déspota esclarecida, ela não abraçou as ideias do iluminismo, aliás, ela estava em oposição a essas ideias. Então ela impede a família real de se inocular e depois ela perde o filho para a varíola. Então o primeiro golpe foi a perda do marido em 1786, depois a perda do filho mais velho, que tinha sido educado pelo avô e pelo Marquês de Pombal para ser o príncipe perfeito, para ser aquele déspota esclarecido, 100% top de linha para a época, e o rapaz vai morrer. E depois ela vai perder o seu padre confessor. Então, a partir daí, a saúde mental da rainha ela vai ficar bem destruída, tá? Até que se chega ao momento em que decidem tirá-la de cena, da cena política, e entregam o poder para o segundo filho, que é o Dom João. Se eu errar e chamá-lo de Dom João VI antes dele ser Dom João VI, me desculpem, mas a gente tem o vício de fazer isso, tá? Muito bem. França pressionava para que Portugal aceitasse o bloqueio, a Inglaterra pressionava, dizendo que se Portugal aceitasse o bloqueio, haveria uma retaliação, e a retaliação muito provavelmente viria com a sublevação do Brasil, porque o primeiro-ministro britânico, William Pitt, o jovem, ele ameaçou, né, e falou sobre isso dentro do parlamento inglês 2 vezes, que se tenha recordado, mas a gota d'água que vai fazer com que o príncipe corra, né, para fazer a transferência da corte para o Brasil, vai ser o Tratado de Fontainebleau. Então, entre 27 e 29 de outubro de 1807, França e Espanha, que até nesse momento ainda era aliada, né, da França, Napoleão, aliada à força, sim, mas aliada, vão assinar um tratado no qual eles decidiram a repartição de Portugal. E aí vocês podem olhar no mapinha aqui. Então você ficaria, uma parte ficaria para a França, outra parte ficaria administrada pela Espanha, e a Casa de Bragança, que era a família que governava Portugal, ficaria com aquela pontinha lá no extremo norte de Portugal. Seria o fim da Casa de Bragança. Muito provavelmente as colônias portuguesas acabariam se desprendendo e se encaminhando para a independência. E Portugal não tinha só o Brasil, embora o Brasil fosse a principal colônia, tá? Então o que vai acontecer? Nesse acordo também se previa que a Espanha finalmente conseguiria recuperar Gibraltar, que até hoje, até os nossos dias, pertence aos ingleses. Muito bem. Este acordo, então, pressiona Dom João a entrar em conversações aceleradas com os ingleses. E aí, né, nós vamos ter a transferência da família real portuguesa para o Brasil, se iniciando no dia 25 de novembro de 1807 e vai se estender até 27 de novembro, porque foram mais de 15 mil pessoas, né, aproximadamente 15 mil pessoas, porque era a família real, a nobreza, os criados dessa nobreza, gente que acabou se enfiando nesses navios também e vieram para cá. Com a transferência, o príncipe, ele fez questão de trazer uma série de coisas como dinheiro, obras de arte, livros preciosos, porque sabe-se lá o que poderia acontecer com tudo isso. Eles poderiam ser apropriados pelos franceses e pelos espanhóis, sim, como você poderia ter a destruição, né, de preciosidades, quando a gente pensa em obras de arte e livros. Tá? A transferência da corte, então, foi feita nesses 3 dias. Muita gente só ficou sabendo na véspera ou no dia do início da transferência que a corte estava indo embora. Muitos portugueses se sentiram traídos, né? A população comum, o povo comum,
que estava sendo abandonado, e muita gente que veio não estava preparada para vir. Então a ideia da fuga está muito ligada a essa correria, né, que se estabeleceu nesse momento. Porque, claro, se todo mundo soubesse que a corte ia se transferir, não seria surpresa e os franceses provavelmente antecipariam a invasão de Portugal. A transferência será feita com a proteção da Inglaterra. Os ingleses vão proteger toda a travessia, né, os 3 fragatas, 3 brigs e 2 escunas, então são tipos de navios diferentes, de tamanho diferente, qualidade diferente. E a corte vai chegar ao Brasil em 7 de março de 1808. Então eles saem no final de novembro e só vão chegar em março. Ou seja, uma viagem bem longa, né? E uma viagem que vai ser bem torturante para quem está lá, porque havia mais gente do que estava previsto para que esses navios carregassem. E eles vão chegar em Salvador. Nós temos, né, algumas obras como essa aqui mostrando, né, a transferência da corte para o Brasil. Não é um quadro assim de grande impacto, mas é um dos quadros mais conhecidos sobre a travessia. Tá? Agora, há uma discussão, né, que é uma discussão importante na historiografia portuguesa. Na verdade, não é que eles tenham dúvida do que ocorreu, os historiadores brasileiros e portugueses não têm. Mas o problema é que no senso comum se usa a palavra fuga. E fuga sempre se remete à ideia de covardia, né? Você foge porque você tem medo, ou você foge porque você é covarde, tá? Então vamos lá. Deveria ser mantida em segredo essa transferência da corte, mas a ideia de transferir a capital do Império Português para o Brasil era uma ideia antiga. É uma ideia que vai ganhando forma principalmente depois da descoberta do ouro, tá? A própria ideia da transferência da corte de Lisboa para outra cidade que não fosse a beira-mar também era uma ideia antiga. Por quê? E é importante que a gente tenha em mente, né? Até a Primeira Guerra Mundial, né? Até que o avião se tornou de amplo uso, se acreditava que capitais à beira-mar estariam mais vulneráveis à ação do inimigo, tá? E Lisboa foi destruída pelo terremoto em meados do século XVIII. Essa destruição de Lisboa fez naquele momento que se questionasse, o grande terremoto de Lisboa, que se questionasse se não seria mais interessante tirar a corte logo de uma vez para o Brasil, mas a proposta que vigorou à época foi manter a corte em Lisboa, em Portugal, e o Marquês de Pombal teria dito que enquanto se tivesse ouro do Brasil seria possível reconstruir a cidade quantas vezes fosse necessário. Tá? Enfim, a ideia da transferência não era nova, tenham isso na cabeça. E uma outra coisa, em outubro, né, com a assinatura do Tratado de Fontainebleau, também foi assinada a chamada Convenção Secreta sobre a Transferência da Monarquia Portuguesa para o Brasil. Foi assinada em Londres, então, ó, franceses e espanhóis estavam planejando a invasão de Portugal, Inglaterra e Portugal estavam planejando salvar a corte portuguesa, salvar o rei de um aprisionamento possível, o que quer que seja, o fim da monarquia portuguesa poderia estar em jogo. Então, antes mesmo da corte vir para o Brasil, nós vamos ter 420 funcionários partindo para cá para preparar a chegada do rei. Porque não era só a chegada do rei, era a chegada de um monte de gente. Então você tinha que preparar alojamento para essas pessoas no Rio de Janeiro, não podia ser qualquer alojamento, muitos eram da nobreza, você precisava antecipar, né, a chegada da família real, tá? Então a questão é, foi fuga ou foi transferência? Foi transferência, tá? E aqui, né, vamos fazer uma questão sobre a transferência da família real para o Brasil. Então, uma questão da Unesp de 2013. O tema não é um tema muito frequente nos concursos. Nos concursos vestibulares comuns, como o Enem, como a Unesp, o vestibular da UNB, mas ele pode aparecer, por exemplo, com mais frequência em concursos militares, como as PSECs. Mas vamos lá. Com a vinda da corte pela primeira vez desde o início da colonização, configuravam-se nos trópicos portugueses preocupações próprias de uma colônia de povoamento e não apenas de exploração ou feitoria comercial, pois que, no Rio, teriam que viver e, para sobreviver, explorar os enormes recursos naturais e as potencialidades do império nascente, tendo em vista o fomento do bem-estar da própria população local.
O conceito de colônia de exploração, de colônia de povoamento, é um conceito complicado, mas eu não vou perder meu tempo discutindo aqui, eu só vou dizer que nos concursos eles continuam usando esses dois conceitos. Porque toda colônia é colônia de exploração. O objetivo é dar lucro à metrópole, ponto. Seja ela uma colônia onde você tem uma grande população, seja ela uma colônia onde os objetivos de, entre aspas, exploração estejam bem claros, como mineração, plantation, o que quer que seja. Mas continuemos aqui. A vinda da corte portuguesa para o Brasil, ocorrida em 1808 e citada no texto, foi provocada, sobretudo, então letra A, pelo fim da ocupação francesa em Portugal. Então ela está errada, a gente já descarta. Pela pressão comercial espanhola e pela disposição do príncipe regente de impedir a expansão. Pressão comercial portuguesa? Esquece, também está errado. Pelo interesse de expandir as fronteiras da colônia. A C também está errada. Pela invasão francesa de Portugal, em Portugal, e pela proximidade e aliança do governo português com a política da Inglaterra. Essa é a correta, tá? Inglaterra e Portugal tinham tratados comerciais desde o século XIII, que implicaram na ida de comerciantes portugueses e outros para Portugal. Daí, se alguém tem o sobrenome Brito, provavelmente seu sobrenome tem origem em Briton, em britânico, em bretão. Então, esse sobrenome mostra lá raízes muito antigas, medievais, dessa presença britânica em Portugal. Houve casamentos entre reis portugueses e princesas britânicas, inglesas, enfim. E aí depois nós vamos ter tratado de Mituin, que é o dos panos e vinhos, e uma série de outras questões. Então, Portugal e Inglaterra estavam bem amarradinhos, tá? E o último que está errada, claro, é pela intenção de expandir para a América o projeto de União Ibérica. União Ibérica, século XVII, isso não tem nada a ver com o nosso contexto aqui, ok? Já chegando ao final, aqui nós temos Dom João VI, neste momento já como rei. Ele vai ser o único monarca europeu a ser coroado nas Américas. Os reis de Portugal não eram bem coroados, mas a ideia é a mesma, tá? Porque a Dona Maria I vai ser a única monarca europeia, reinante, no final das contas, a morrer na América, tá? Dom João, ele demora um pouquinho para se fazer reconhecer rei, porque havia pressão para que ele retornasse para a Europa, a pressão do Congresso de Viena, que vocês sabem, a gente estudou. A ideia de restauração previa também que o rei de Portugal estivesse em Portugal. Mas a presença de Dom João VI aqui era muito importante para que ele pudesse fugir das pressões internas no Reino de Portugal, pressões que eram pressões por reformas liberais. Ele, a princípio, é um monarca dentro daquilo que a gente chama de absolutismo, e também porque ele se sentia bem confortável no Brasil. E ele vai fazer uma série de reformas que vão transformar o Brasil em centro da monarquia europeia, não somente de fato, mas de direito. E essas reformas, elas têm um impacto muito grande na forma como a nossa independência irá ocorrer, que é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco. No entanto, no senso comum, isso se deve principalmente a uma primeira historiografia sobre a monarquia portuguesa e brasileira, que foi construída por republicanos que queriam legitimar a república. Dom João vai ser apresentado como um monarca cheio de características negativas, cheio de estigmas, ou que assim eram lidos. Então ele vai ser lido como lento de raciocínio, preguiçoso, sujo, como se as práticas de higiene não fossem diferentes a depender da época da história. A sua obesidade também vai ser vista de forma negativa, e corno, porque ele era efetivamente, ele e a Carlota Joaquina tinham um relacionamento muito conturbado, e muito provavelmente vários dos filhos deste casal real não eram filhos de Dom João. No entanto, só pensem na capacidade administrativa de Dom João, nas reformas que ele fez ou que ele e os seus ministros fizeram aqui no Brasil, da forma como ele conseguiu salvar o Brasil para Portugal por algum tempo como colônia, e também do fato dele ter enrolado durante quase 2 anos Napoleão e os ingleses, e aqui na colônia ter dito que ia acabar com o tráfico negreiro, que era uma exigência dos ingleses, e ficou enrolando, foi embora para Portugal e deixou a coisa para ser resolvida depois aqui no Brasil. Então, Dom João, ele, na verdade, foi um governante muito competente, e muito diferente dessa imagem do estigma,
do sujeito incapaz que muitas vezes se usa para fazer humor, né, e para se debochar da monarquia. Aí uma outra questão, foi ele também e seus ministros os primeiros a reconhecer o potencial do café e antes mesmo de voltar para Portugal, ele vai distribuir uma série de terras de Seis Marias no interior do Rio de Janeiro, na região que depois vai se tornar o Vale do Café, para quem quisesse começar a produzir café ali. Tá? Aqui, né, um quadro também, né, da Carlota Joaquina, que é a rainha e que era espanhola e que era uma mulher que é também ridicularizada, né, pelo senso comum, como uma mulher feia, e para os padrões da época, sim, ela era feia, Dom João era feio, pelo menos os franceses achavam isso, e até há um relato de que o Junot, que era o general francês, ele fala que a única pessoa bonita naquela família era o Dom Pedro, que ainda era uma criança, então era a única criança bonita ali, né? Porque todo mundo era feio na família real portuguesa. Existe esse relato de fato, tá? Mas ela vai ser pintada também, né, como aquela mulher, né, que quer se meter nos assuntos de Estado que não são coisa de mulher, como se não houvesse governantes mulheres à época, como aquela mulher que não tem controle dos seus apetites sexuais, já que ela vai buscar amantes, etc. Na verdade, ela e o marido vão disputar na influência política e Dom João, também usando a sua habilidade, ele consegue isolar a Carlota Joaquina. E a gente já falou que, inclusive aqui, quando ela está na colônia e a Espanha é ocupada pela França, quando a França rompe o acordo com os espanhóis, o que vai acontecer? A Carlota Joaquina ela vai tentar se fazer reconhecer como governante, afinal ela era representante dessa família real espanhola aqui nas Américas, pelo pessoal do vice-reino do Rio da Prata, que o centro era Buenos Aires, e eles não vão querer saber disso, e nem Dom João vai querer saber, mas Dom João vai usar o fato de ser casado com ela para justificar sua invasão do que depois vai vir a ser o Uruguai. E, de novo, o Uruguai não se torna independente durante o governo de Dom João. Portugal se torna independente não da Espanha, se torna independente, e também não se torna independente de Portugal, se torna independente do Brasil durante o primeiro reinado. Enfim, há várias produções, né, do cinema e da TV sobre Carlota Joaquina e sobre Dom João, ou em que os dois aparecem. O mais famoso é um filme que faz essa imagem do deboche, que é o Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de 1995, que foi um dos filmes que começaram a onda, né, de revitalização do cinema brasileiro. Tá? Mais tarde, a gente vai ter aparecendo, né, Carlota Joaquina e Dom João na minissérie O Quinto dos Infernos, que também, da Globo, de 2002, que também tem um tom cômico, da novela Liberdade, Liberdade, que era uma novela das 11, eles aparecem muito pouco, eles não têm grande relevância ali, e não aparecem numa situação de deboche, a abordagem é outra. Em Novo Mundo, que eles aparecem no início da novela, que era uma novela das 6, que fez muito sucesso, e aí o tom de humor vai estar presente também. E a última produção que os representa, e eu não consegui foto, é a série Brasil Imperial, né, que é de 2020, que está no Prime Video, teve 2 temporadas, então eles aparecem na primeira temporada, e é uma abordagem que busca aí, né, as fontes históricas para uma representação mais próxima do que eles poderiam ser, e não a representação depreciativa e humorística. Tá? E aqui, terminando, então tem uma foto de Carlota Joaquina e Dom João VI na novela Novo Mundo. Aqui no filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, veja aí a situação, né, de desleixo de Dom João, descabelado, etc. E aqui, na minissérie O Quinto dos Infernos, que tem um tom rasgadamente cômico, e na novela Liberdade, Liberdade, né, que é uma novela em que eles aparecem muito pouco, mas eles vão ter uma participação ali na produção também. Encerrando, aqui um quadro, né, do Portinari, de 1952, do modernismo, mostrando a chegada de Dom João VI e da corte em Salvador. Quando eles chegam em Salvador, se acredita, né, a população de Salvador vai fazer uma grande festa e acreditam que Salvador vai voltar a ser a capital do Brasil, mas na verdade não, era somente uma passagem, mas nessa passagem a gente vai ver muitas decisões importantes são tomadas. Obrigada pela atenção, e nós continuaremos a falar da família real portuguesa e das reformas de Dom João VI, das reformas joaninas, em sala de aula. Por enquanto é isso, e até a próxima. Tchau, tchau.